Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre os primeiros gols de Endrick com a camisa do time principal do Palmeiras, sobre números e metas batidas pelo Verdão e sobre a chance de conquistar o título brasileiro nessa quarta-feira. Bora te atualizar também sobre o São Paulo com a informação importante. O Tricolor vai bater um recorde em 2022. Já no Corinthians existe um plano B para Vitor Pereira, que é o que parece estar indo embora. Vou falar também sobre o Flamengo, super contestado e criticado por clubes paulistas por causa de erros de arbitragem. Tudo sobre a reeleição de Mário Bittencourt. O presidente do Fluminense está prometendo mundos e fundos. Fala ainda sobre Juan Jesus. Será que ele pode pintar como jogador do Atlético Mineiro? Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. É sempre muito bacana ter vocês por aqui. Queria desejar a última quarta-feira, pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like, se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, que preparou Super Odds. As melhores cotações para os jogos dessa quarta-feira na Liga dos Campeões e no Campeonato Brasileiro. Quero começar falando sobre Botafogo e Red Bull Bragantino. Vitória do Botafogo paga 2,37 e se você apostar em gol do Tiquinho Soares e ele acontecer, você embolsa R$3 para cada real apostado. Tem Corinthians e Fluminense, jogo super importante na parte de cima da tabela e a vitória do Timão paga 2,27. Já na Liga dos Campeões, com jogos à tarde, Barcelona e Bayern de Munique. E se der empate na Espanha, você fatura R$ 4,15. Outro resultado de empate com cotação espetacular é entre Ajax e Liverpool, com R$ 4,00 para o empate. Para apostar na Betano é super simples, só você pegar o link que está na descrição desse vídeo. Só não esquece de usar o código promocional Nicola, porque a partir daí, fazendo um depósito de pelo menos R$100, você recebe o dobro na sua conta, além de R$20 em uma aposta grátis. Não vai perder essa chance, né? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero destacar Endrick, que marcou nessa terça-feira seus primeiros gols pelo time principal do Palmeiras. Verdão perdia por 1-0 para o Atlético Paranaense, ele entrou no intervalo e foi dele o início da jogada do primeiro gol do Palmeiras. O árbitro ainda deu na súmula o gol para o Scarpa, mas o próprio Scarpa e o Endrick asseguram que o gol foi do Endrick e os dois jogadores, o Scarpa e o Endrick, foram para a mesma bola. É possível que ao longo dessa quarta-feira o árbitro corrija e atribua o gol ao Endrick. Atacante de só 16 anos de idade que marcou o segundo gol dele, um pouquinho mais tarde em cruzamento da esquerda, o Gustavo Gomes fechou o placar 3-1, resultado que permite ao Palmeiras ser campeão brasileiro nessa quarta-feira se o Corinthians no máximo empatar com o Fluminense e se o Internacional no máximo empatar com o Ceará. Essas são as condições, os resultados para que o Palmeiras seja campeão nessa quarta. Se não for nessa quarta, vai ser num futuro não muito distante. Só para arrematar sobre o Endrick, mais duas curiosidades. Ele se tornou o mais jovem atleta a marcar gol com a camisa do Palmeiras pelo time principal, tudo porque ele tem nesse momento 16 anos, 3 meses e 4 dias. É também o mais jovem jogador a marcar gol no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E para arrematar, outro feito do Endrick, ele se tornou o primeiro da história do Palmeiras a ganhar títulos em todas as categorias, sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20 e agora pelo profissional. Bora mudar de assunto e falar sobre Vitor Pereira, técnico português. De acordo com o craque Neto, o VP vai embora, não vai renovar o contrato. Ele foi perguntado ao longo da terça-feira sobre essa situação. O VP respondeu de forma enigmática. A frase dele é a seguinte: nesse momento não posso confirmar nem desmentir a informação. Acho que podia passar sem essa, né? Se não tem nada para dizer, fica quieto. Bora contar também que a Turquia acertou a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na história da Turquia, teremos jogos daqui exibidos por lá. Vou falar também sobre Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo. Ele é um dos principais cotados para assumir o lugar de Marcelo Gallardo no River Plate. O problema é que ele trabalha no Al Duhail do Catar e a multa é de $2 milhões. Fechando o giro de notícias, contar que o Messi, com os gols marcados na goleada do PSG contra o Maccabi Haifa nessa terça-feira, já chegou aos mesmos 11 gols da temporada passada, com o detalhe de que ele disputou apenas 16 partidas na atual temporada. O Messi, assim como o Neymar, vai chegar à Copa do Mundo voando. E aí, as saideiras.
falar que o Ceará dispensou o Dentinho, ex-atacante do Corinthians, passagem medonha pelo clube cearense, só 9 partidas, nenhum gol marcado, nenhuma assistência e várias lesões. E a última, de fato, no giro de notícias, antes da gente começar para valer com as informações, contar que todos os ingressos para Vasco e Sampaio Corrêa, confronto dessa quinta-feira em São Januário, jogo que pode assegurar matematicamente o acesso do Vasco à primeira divisão, todos os ingressos já estão esgotados. Quero falar sobre o Fluminense. O presidente Mário Bittencourt vai tentar a reeleição em 26 de novembro. E ele fez um evento nessa terça-feira na sede do clube prometendo mundos e fundos. A frase do Bittencourt é a seguinte, abre aspas, vou antecipar aqui para vocês. Em 2023 seremos campeões da Libertadores e bicampeões do Carioca. Vou te falar que as duas missões são complexas. O bicampeonato do Carioca depende possivelmente de uma vitória contra o Flamengo, que tem muito mais capacidade financeira, mas imaginar que o Fluminense seja favorito ao título da Libertadores, como está projetando o Mário Bittencourt, parece aquela coisa de campanha do político que está tentando angariar votos. Bittencourt que já tem nesse momento 3 concorrentes, o Ademir Arraes, o Marcelo Souto e o Rafael Rolim. O pessoal da oposição está tentando uma articulação para que o Arraes e o Souto se juntem, aumentando as chances de um opositor fazer frente ao Bittencourt, que para mim faz boa gestão. Ele conseguiu transformar o Fluminense num time bem mais competitivo, que se classifica com alguma frequência para Libertadores e que tem mantido, mesmo com dificuldades, um fluxo de caixa bem mais confortável do que em outros tempos. Só para fechar, também nesse evento, o Mário Bittencourt falou sobre Fernando Diniz, disse que já fez uma proposta de renovação e aguarda para os próximos dias a definição. Falou que ainda não há um acerto definitivo em relação à venda do Matheus Martins, embora as conversas existam para que ele se torne jogador da Udinese já em janeiro. Bora falar sobre o Flamengo, que tem causado revolta em torcedores paulistas. Um pouquinho mais de tempo atrás, na final da Copa do Brasil, torcedores do Corinthians revoltados com a arbitragem por conta da não marcação de um pênalti a favor do Timão. Nessa terça-feira, na vitória do Flamengo por 3-2 contra o Santos, no último jogo antes da final da Libertadores, a arbitragem teve papel decisivo na vitória do Fla 3-2 no Maracanã. O Flamengo saiu na frente com o gol do Pedro e esse gol foi bem irregular. Tudo porque o lance se origina de um contra-ataque de um pênalti claríssimo a favor do Santos. O Camacho dribla o Mateuzinho dentro da área, sofre o pênalti, o árbitro ignora. No contra-ataque o próprio Mateuzinho cruza e o Pedro de Chaleira marca. O árbitro de vídeo ignora o lance apesar dos protestos dos santistas, isso acabou gerando uma enorme revolta. Depois da partida, o presidente Andrés Rueda dos Santos emitiu um comunicado detonando a arbitragem e a CBF. Não à toa, a CBF já anunciou, tão logo a partida acabou, que André Luiz, o árbitro, e Adriano Milkzewicz, que era o árbitro de vídeo, estão suspensos por tempo indeterminado. Bora falar sobre Pedro Raul e a concorrência pelo centroavante de 25 anos de idade, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não para de aumentar. Outro dia eu havia contado para vocês, depois de uma conversa com um dos representantes dele, que dos 12 considerados grandes clubes do futebol brasileiro, só o Palmeiras não havia sondado a situação do atleta. Quero acrescentar pelo menos mais um time nessa lista, o Bahia, com a ajuda do Grupo City, já fez contato com os representantes do jogador para entender as condições do negócio. Até perguntei para um desses representantes, e aí, tem alguma coisa de Bahia e Grupo City de olho no Pedro Raul? E a frase que eu ouvi foi a seguinte, abre aspas, a verdade é que todo mundo quer o Pedro Raul, fecha aspas. Quem se beneficia com essa história é o time japonês que detém seus direitos econômicos, o Kashiwa Reysol, que no primeiro momento topava fazer negócio por 2,5 milhões de dólares, nesse momento já pede 4 milhões de dólares para liberar o jogador. Como ele só tem 25 anos de idade, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols ao lado do Cano e passaporte português, o que lhe garante o direito de não ocupar vaga de estrangeiro na Europa, tudo isso acho que faz com que o Pedro Raul seja uma boa alternativa no mercado, uma ótima alternativa no mercado. E aí quero só corroborar com uma informação que eu já venho trazendo há algum tempo. O Corinthians é aquele mais avançado, aquele que já procurou os japoneses para tentar um acordo o mais breve possível. Hora de falar sobre Juan Jesus e a especulação de que ele pode virar reforço do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Galo que vai ter o apoio do Massaf. A partir daí a expectativa é de que ele possa mudar de patamar financeiro. Mas contratar o Juan Jesus para 2023, especialmente para janeiro, parece praticamente impossível. Eu quero explicar os motivos.
Juan tem contrato com o Napoli até junho do ano que vem e vive uma fase espetacular. Especialmente o time dele são 11 vitórias consecutivas. Juan foi titular nos últimos 3 jogos, jogou os 90 minutos em cada uma das partidas e saboreou essas 3 vitórias na sequência de 11. Napoli é líder isolado do campeonato italiano e vem de 2 goleadas pela Champions League em cima do Ajax, com direito a goleada fora de casa. Não há nenhuma lógica para que o Juan Jesus peça o rompimento do seu contrato de forma antecipada com o Napoli, com a chance de ser campeão italiano para vir pro futebol brasileiro, seja para o Atlético Mineiro ou para qualquer outro clube. Juan, que não sei se você se lembra, foi formado na base do Internacional e joga há bastante tempo no futebol italiano, tem bastante moral por lá. Isso sem contar na questão financeira. O salário que ele tem no futebol italiano é incompatível com a nossa realidade. Se você, torcedor do Galo, se animou com essa possibilidade, é melhor descartá-la tão cedo. Não imagino Juan voltando antes de 2 ou 3 anos para o Brasil. Bora falar sobre o Palmeiras, que vai garantir um 2022 bastante especial. Algum tempo atrás já havia contado para vocês que 2022 se tornaria o 5º ano da história do clube com 3 títulos. Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Agora é questão de tempo para saber quando é que o título do Brasileirão será confirmado. Somente em 4 outras oportunidades em 4 anos ao longo da história, o Palmeiras também havia conseguido 3 títulos numa mesma temporada. Mas não para por aí. As boas notícias relacionadas ao Verdão vão além. Quero começar falando sobre metas alcançadas. Todo time de futebol no Brasil, no início de um ano, estabelece metas, planos, seu orçamento para a temporada. E o Palmeiras tem conseguido bater praticamente todas essas metas, inclusive as esportivas. O Palmeiras havia imaginado que terminaria pelo menos em 3º lugar no Campeonato Paulista. Foi campeão, diferença de 4.250.000 reais a mais do que havia sido planejado. Copa do Brasil, quartas de final, o time acabou caindo nas oitavas. Aí teve um prejuízo de 3,5 milhões de reais, mas esse prejuízo foi recompensado com outras competições, como por exemplo no Brasileiro. A estimativa era de chegar em 4º, o Verdão campeão vai embolsar 6.800.000 reais a mais do que havia sido planejado. Na Libertadores o plano era de chegar às quartas, o Verdão foi até a semi, 10.600.000 a mais. Isso sem falar na Recopa Sul-Americana com um título de 8.200.000 e no Mundial de Clubes com um vice-campeonato de 21.100.000. O que eu quero dizer com todos esses números? O Palmeiras havia planejado faturar com prêmios ao longo da temporada um valor de 77 milhões de reais. E vai fechar 2022 com 124 milhões. E olha que eu nem estou colocando nessa lista os prêmios pagos pela Crefisa como parceira do Palmeiras pelas conquistas. Não para por aí, além das premiações bem acima da expectativa, o Palmeiras fechou com bilheteria bem mais alta. A estimativa era de 27 milhões de reais de receita, valor líquido. O Palmeiras já tem 53 milhões de reais garantidos. Em relação à venda de jogadores, a meta era de 132 milhões. Já foram até esse momento 164 milhões com vendas. E outras propostas boas pintarão daqui até dezembro, entre elas do Danilo. O Arsenal da Inglaterra está bastante interessado no volante que recentemente foi convocado para a seleção. Bora falar sobre o Corinthians e o dia seguinte a notícia de que Vitor Pereira não fica no Parque São Jorge. O Corinthians ainda aguarda um posicionamento oficial do treinador português. O que eu posso contar para vocês é que está todo mundo de stand-by, aguardando pelo sim ou não do treinador. Só a lembrança de que nessa terça-feira o Neto, comentarista e apresentador de um programa na TV Bandeirantes, assegurou que o Vitor Pereira está indo embora. O Neto tem boas fontes no Corinthians, deve ter ouvido de alguém importante dentro do clube. Legal saber a partir de agora que o Corinthians já tem planos, alternativas para a sucessão do Vitor Pereira. O nome dos sonhos do presidente do Willy Monteiro Alves e do Alessandro, gerente de futebol, é Tite. Esse seria o nome ideal. Alguém com enorme identificação com o clube e que vai ficar livre, ele vai deixar a seleção brasileira. Mas o Duílio e o Alessandro já foram avisados de que a chance de o Tite aceitar um emprego no futebol brasileiro é muito pequena. A ideia dele é passar alguns meses descansando e projetar a chance de ir para a Europa na temporada 2023-2024, ou seja, a partir de junho do ano que vem. O que poderia mudar essa situação? Uma péssima participação da seleção brasileira na Copa do Mundo queimaria o filme de Tite aos olhos dos europeus. E nesse cenário, o Corinthians poderia se dar bem.
Caso o Tite e a seleção façam boa competição, a tendência é que ele aguarde por propostas da Europa e o Corinthians precise buscar outras alternativas no mercado, isso lembrando ou ratificando a decisão do VP de ir embora. E aí eu quero contar para vocês que Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino, que faz excelente trabalho no Fortaleza, é o principal alvo do timão. Cara super bem aceito pelos dirigentes, por conselheiros e também por membros da comissão técnica fixa do Corinthians. Todo mundo entendendo que o Vojvoda é capaz de fazer um Fortaleza jogar bonito, de forma parecida ao do Vitor Pereira, mesmo sem grandes jogadores, mesmo com um elenco bastante acessível e barato. Então, Tite como alvo principal, Vojvoda como plano B, são as alternativas iniciais do Corinthians, caso o Vitor Pereira resolva de fato ir embora. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que vai bater em 2022 um recorde. O tricolor será, ao lado do Flamengo, o time que mais jogou na temporada. E é possível que esse recorde seja mundial. Só para exemplificar o que eu estou contando. São Paulo ainda tem mais 5 jogos a fazer no Campeonato Brasileiro, terminará a temporada com 77 partidas. Só 2 partidas que poderiam acontecer não foram realizadas pelo São Paulo, os 2 jogos da final da Copa do Brasil tricolor, que foi a final do Campeonato Paulista, foi a final da Sul-Americana, chegou às semifinais da Copa do Brasil e disputou as 38 partidas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo igualou-se ao São Paulo e também vai bater os 77 jogos, porque foi finalista da Copa do Brasil, finalista do Carioca e finalista da Libertadores da América. Vamos comparar os números de São Paulo e Flamengo, primeiro com times brasileiros e depois com campeões pelo mundo. Depois de Flamengo e São Paulo, com 77 jogos, os times que mais entraram em campo, você tem alguma ideia? Acertou quem falou de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, 74 jogos para cada. Eu já estou computando as partidas que eles farão daqui até o final da temporada com Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na sequência aparecem Palmeiras e Corinthians, os rivais de São Paulo, com 72 jogos cada. 71 partidas para o Fluminense e 70 jogos para o Fortaleza. Só para você entender como a gente joga muito acima da realidade praticada pelo mundo. Real Madrid, campeão espanhol, jogou 56 vezes na temporada 2021-2022. Manchester City, campeão inglês, jogou 58 vezes. O PSG, campeão francês, esteve em campo em 50 partidas. O Milan, campeão italiano, esteve em campo em 48 jogos. E o Bayern de Munique, o hegemônico no futebol alemão, jogou apenas 47 vezes. Comparação de Flamengo e São Paulo com o Bayern de Munique demonstra que os times brasileiros estiveram em campo 30 partidas a mais do que o Bayern. Isso significa mais lesões, mais problemas físicos e, além de, óbvio, de novas receitas. Mas aqui joga-se muito para tentar faturar mais, não pensando também na qualidade do espetáculo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais vídeo. Tem programa do Nicola à noite. Abraço, tchau!